Então vamos lá, né? Então, um bom dia novamente a todos. A nossa aula de hoje ela está localizada no livro Poliedro 1B. E a nossa frente de hoje é a frente de literatura, que está no português B, tá? E nós estamos no capítulo 10 e hoje vamos falar sobre o classicismo à época de Camões. Então, fique com o material de vocês aí, que é importante. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: o classicismo, nós vamos falar um pouquinho, até mesmo da questão lírica do classicismo, vamos voltar para criar essa linha de pensamento para vocês. Se alguém tiver dúvida, aperte a mãozinha aí, que eu permito que você abra o seu microfone. Caso contrário, pessoal, fiquem com o microfone desligado para que ele não possa atrapalhar a fluidez da aula, tá? Então vamos lembrar. O que é o classicismo? O classicismo é uma escola, é um período literário, uma escola literária, um período literário, um estilo literário que influenciou Portugal, porque porque o Brasil ainda ele já vai ter uma literatura, vocês vão ver no próximo conteúdo, só que essa literatura ainda não estará amadurecida. Porque nesse período do classicismo, que eu falei para vocês, que é o período das grandes navegações portuguesas, o período do mercantilismo, do fortalecimento econômico de Portugal, nós vamos perceber que os artistas serão agora absolutamente influenciados pelo Renascimento. Então, quando eu falo de classicismo, eu estou falando da escola literária que é baseada praticamente toda dentro da ideia e da temática renascentista. O Renascimento ele fazia com que o homem se transformasse no centro do universo, que nós chamamos de antropocentrismo. Então, o classicismo trabalha em cima da temática do homem, da razão humana, do racionalismo. Então, quando você está lendo uma poesia e essa poesia pertence ao classicismo, lembre, o racionalismo predomina sobre o sentimento humano. Então, falar que dentro de uma poesia clássica vai sobressair o sentimento, nós não podemos falar isso. Nós temos que sempre focar que a poesia clássica trabalha em cima do racionalismo. Dentro do classicismo. O nome aí, classicismo, porque lembra os clássicos. E por lembrar os clássicos, nós vamos lembrar da temática das epopeias, do lirismo lá quando Aristóteles definiu até os gêneros literários como o gênero épico, o gênero lírico, o gênero dramático que ele reuniu, nós vamos perceber, só um pouquinho, que eu acho que tem dois Guilhermes aqui. Ou ele saiu? É uma bolsada. Desculpa. Voltando então. E aí tem a influência do Homero, que escreveu Ilíada, escreveu Odisseia e outras obras aí que lembravam a Guerra de Troia. Quando nós vemos que a gente falava de Guerra de Troia, quando eu expliquei para vocês os gêneros literários, vocês puderam perceber que a mitologia estava presente dentro das obras. Então, o pensamento mitológico, explicar o mundo, a humanidade, as pessoas por meio da mitologia, fazia parte da ideia dos clássicos. Logo, dentro do classicismo, como característica, nós também vamos ter a retomada da mitologia. Então, eu já falei de duas ideias aí, do racionalismo e da mitologia. Outra coisa que nós vamos observar é essa ideia também histórica, ela estará presente dentro das poesias. E qual é essa ideia histórica, professora? Essa expansão marítima, essas descobertas e aventuras marítimas. Por isso que a principal obra clássica portuguesa chama-se Os Lusíadas. E hoje nós vamos focar justamente nela, né? A epopeia de Camões. Porque Camões, como eu já falei para vocês também na aula anterior sobre o classicismo, foi o principal poeta que nós temos dentro do classicismo português. Camões é o principal poeta. Ele recebeu a influência de quem? De Sá de Miranda. O Sá de Miranda ele estava na Itália, ele é um autor português e ele ficou bastante tempo na Itália e ele recebeu toda a influência renascentista. E aí ele retorna. E quando ele retorna a Portugal, começa o classicismo em Portugal. Por quê? Porque é ele que traz as ideias e a temática do classicismo. E aí ele conversa com Luís Vaz de Camões, que é o Camões, como nós chamamos, e ele fala: Camões, o estilo renascentista poético é diferente.
E eu acho interessante nos adequarmos a esse estilo e também fundá-lo aqui em Portugal. E aí o Camões fala, mas como assim? Olha, dentro da lírica, que nós já tínhamos falado, dentro da lírica existe o quê? A chamada medida nova. Qual era a medida nova? Os versos decassílabos, versos com 10 sílabas poéticas. E aí, além dos versos decassílabos, o que tem também, professora? É o gosto pelo soneto, que é aquele poema dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras estrofes formadas por 2 quartetos e as 2 últimas formadas por 2 tercetos. Então, nós temos a presença do soneto, o verso decassílabo, a oitava rima. Então, tudo isso vai fazer parte agora de um novo estilo, do estilo clássico de produção literária. E aí, Camões pensou, não só o Camões, como Sá de Miranda também, mas e o que a gente faz com a medida velha? A medida velha é os versos redondilhos. Redondilho maior, 7 sílabas poéticas. Redondilho menor, 5 sílabas poéticas. O que nós vamos fazer então, com a versificação antiga, com os versos redondilhos? Camões e Sá de Miranda falaram, quer saber? Vamos transitar entre a medida velha e a medida nova. Então, nós vamos encontrar, dentro da temática, tanto a medida velha quanto a medida nova. Por isso que nós fizemos exercício aqui, já juntos, dentro do Zoom, tentando analisar qual que era a medida velha e qual que era a medida nova. Então, o que a gente vai perceber? Que dentro da épica de Camões, olha só, épica. O que é o estilo épico? Nós vemos que o texto, primeiramente, ele é escrito em versos. Por isso que ele é chamado de poema épico. Mas ele não tem o sentimentalismo nem o lirismo da poesia lírica. Ele tem o quê? Ele tem uma história para contar. Ele narra uma história. E que tipo de história que é essa que a epopeia vai narrar? Ela vai narrar uma aventura. E essas aventuras envolvem guerreiros, heróis, mitologia, batalhas e conquistas. Então, no caso da epopeia de Camões, que nós estamos focados justamente agora que está nesse capítulo 10, ele vai falar da maior epopeia da língua portuguesa. Até hoje, nenhum outro autor português e nem brasileiro, ou outro falante também da língua portuguesa, porque nós temos vários outros países que falam a língua portuguesa, ninguém produz, perdão, ninguém fez uma obra épica tão grandiosa quanto foi a obra Os Lusíadas. Então agora nós vamos focar dentro dos Lusíadas e reconhecer as ideias clássicas dentro dos Lusíadas. Bem, Camões, né, ele foi convidado pelo rei Dom Sebastião a participar da viagem de Vasco da Gama até a Índia. Então, qual que é o núcleo temático dos Lusíadas? A viagem de Vasco da Gama até a Índia. Professora, por que Vasco da Gama vai para a Índia? Porque o Vasco da Gama, ele é o responsável, né, ele é o capitão da tripulação, responsável pelo rei, para trazer especiarias para Portugal, para fazer comércio, o mercantilismo, para fazer com que a economia portuguesa crescesse. O que acontece? O povo descobre, o povo português, que depois a gente vai ver que vai ter um termo que vai chamar o povo português de arraiá miúda. Então, o povo português, ele ficou encantado, iludido, seduzido pelo materialismo, pelo enriquecimento. Eles pensaram, eu também quero ir para a Índia, eu também quero trazer especiarias, eu quero vender, eu quero comercializar, eu quero ficar rico, alguma coisa assim. Eles tiveram esse pensamento e eles tiveram muita ambição. E essa ambição do povo português, então, olha só, o rei convida Vasco da Gama para liderar a tripulação e levar com ele, né, alguns soldados reais para ajudar nessa viagem, nessa travessia até a Índia e o retorno com mercadorias e começar a fazer, né, essa ligação da Índia com Portugal. O povo ouviu tudo isso e pensou que podia enriquecer e criou uma ambição dentro dele, o povo quis ir juntamente com o Vasco da Gama. E eles não pensaram nas consequências, nos problemas marítimos e tudo mais. Todo mundo começou a encher os barcos e queria ir embora.
E aí Camões já descreve, dentro da epopeia, porque envolve guerreiros, heróis, mitologia, ele já escreve que o povo quer participar da navegação, da travessia, da viagem de Vasco da Gama, e aí ele cria já uma figura mitológica, que essa figura mitológica é chamada de Velho do Restelo. E o Velho do Restelo, tem até no livro de vocês aqui também, as figuras mitológicas, né, portuguesas aí. E além das figuras mitológicas portuguesas, vamos ver a presença de deuses mitológicos gregos e romanos, que muda sua nomenclatura, né? E o Velho do Restelo ele vai representar o quê? Ele vai amaldiçoar. Presta atenção, olha só. A gente está falando de aventura. Então tá todo mundo entrando na tripulação para ir para a Índia. E o Velho do Restelo vai fazer o quê? Ele vai amaldiçoar a tripulação, porque ele vai falar: nossa, as pessoas que estão aí, elas estão indo só por ambição. Por exemplo, mães que tinham criança de colo, pequenininha ainda, vai levar essas crianças para o meio do mar, tipo, é muito perigoso. Só porque ela quer ficar rica, ela vai colocar o filho dela, né? Vai colocar em risco o filho, vai colocar em risco a família, o marido, vai colocar a esposa. E tudo isso por causa de ambição. Então, o Velho do Restelo ele acaba representando, né, essas ambições aí do povo português. Então, já de cara acontece isso. E aí nós vamos ver que Camões, né, o Vasco da Gama e tudo mais, vai ter uma deusa que vai protegê-los. Então, já que está acontecendo já e sabemos que existem os perigos marítimos, uma deusa vai protegê-los. Quem é essa deusa que vai protegê-los, professora? É a deusa Tétis. Se vocês já ouviram eu contar para vocês um pouquinho sobre a obra Ilíada e Odisseia, que narra a Guerra de Troia, eu falei para vocês na sala de aula que a Tétis ela é a mãe do Aquiles. É aquela que era uma deusa, uma imortal, que casou com Peleu. Peleu era um mortal. E que ela leva, e aí ela tem um filho mortal, que é o Aquiles. E aí, para proteger o Aquiles, lembra que ela segura pelo calcanhar, e aí ela leva para o rio sagrado, e o calcanhar é a única parte dele que fica frágil. E aí depois ele só consegue ser atingido quando uma mulher descobre o segredo dele, conta para os inimigos acertam uma flecha no calcanhar e ele acaba morrendo. Lembra que eu falei para vocês? O tendão de Aquiles, da fragilidade e tudo mais. Então a Tétis é a mãe do Aquiles, mas a Tétis estará presente aqui na obra Os Lusíadas e é ela que vai proteger a tripulação. Então ela vai, na verdade, ser a fada madrinha, vai ser a protetora mesmo, né? De Vasco da Gama, do povo português, do Camões e tudo mais. E a Tétis aí, então, vai proteger. E quem que vai tentar atrapalhar? O deus Baco. O Baco, ele vai mandar a tempestade marítima. Para quê? Para não possibilitar a chegada da tripulação portuguesa até a Índia. E a Tétis, o tempo todo, vai tentar favorecer e proteger eles no meio de tudo isso. Baco, na mitologia, ele representa o deus das festas e dos vinhos. Mas dentro dos Lusíadas, ele vai ser o grande inimigo. Ele vai criar os ventos, vai criar as tempestades. Então, o que a gente já percebe? Que Camões, ele faz uma adaptação. Professor, e esse Velho do Restelo que a senhora falou? Esse Velho do Restelo é uma criação de Camões. Então, é um deus mitológico já criado por Camões. Falando ainda da temática, depois a gente fala um pouquinho da estrutura dos Lusíadas. Então, ainda dentro da temática, nós vamos ver que aí eles seguem diante a sua viagem, né? E aí eles vão encontrar alguns problemas, como eu falei para vocês, de tempestades e tudo mais, eles vão chegar até a África. O primeiro ponto deles é que eles chegam, e eles chegam na África, e ali eles têm contato com algumas pessoas e tudo mais, e a Tétis ainda fica protegendo, e eles depois seguem a viagem. Seguindo as viagens, para chegar à Índia, eles vão passar por um trajeto assim, muito perigoso. Esse trajeto é o chamado Cabo das Tormentas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E aí diz a mitologia, né? Dizia a mitologia que é porque ali ficava o gigante Adamastor. E o gigante Adamastor, ele era apaixonado pela Tétis, ele queria casar com a Tétis, né? Dentro da mitologia. Só que a Tétis rejeitou o amor do gigante Adamastor. Então, e ninguém conseguia daí atravessar o Cabo das Tormentas, né? O local lá que o gigante Adamastor atrapalhava o tempo todo. E aí, na verdade, o que a gente percebe? Que Vasco da Gama, Camões vão conversando com a Tétis, pede a proteção e a Tétis fala, calma,
calma que tudo vai dar certo, eu vou entreter o gigante. E aí, nisso que fala que vai entreter o gigante, e aí a gente percebe que tem uma partezinha que fala do amor, que o amor feriu o gigante, isso tudo dentro dos Lusíadas. E aí, falando, ela consegue entreter o gigante e Vasco da Gama consegue levar a sua tripulação adiante e eles então conseguem chegar à Índia. Yes, foi um sucesso a viagem. Mas nisso tudo, Camões mostrou um pouco de insegurança, isso na narrativa da epopeia. E essa insegurança era, puxa, será que vai dar certo, né? Tão complicado, uma viagem tão longa e tão perigosa. E aí a Tétis leva ele até uma máquina do mundo, tipo uma máquina do futuro, e ela mostra para ele que tudo vai dar certo. Então aquilo ali é como se representasse a esperança de que vale a pena, vai dar certo, nós vamos conseguir chegar, nós vamos conseguir voltar para Portugal e levar conosco o sucesso dessa viagem. Por que então, né, tudo dá certo e tudo mais, e por que essa obra, então, ficou sendo uma obra tão preciosa para o povo português? Porque a partir dali, Portugal começa a enriquecer. Portugal vai se transformar no país potência da Europa. Então, a partir desse feito, dessa comercialização, das grandes navegações, da descoberta do Brasil, nós vamos perceber que Portugal se transformará na grande potência. Então, essa obra ficou sendo uma obra máxima, uma obra gloriosa, porque contou um desses feitos gloriosos aí de Portugal. Essa epopeia, agora vamos para a parte estrutural, essa epopeia, ela é dividida em 10 cantos. O que é um canto, professora? Canto é a mesma coisa que um capítulo. Então, nós temos 10 cantos, é como se fossem 10 capítulos. E aí nós vamos ter, eu queria que vocês anotassem aí no material de vocês, porque eu acho que é importante. Tem aqui, gente, muito fofinho, a rota histórica do Vasco da Gama. Ó. Na página 99, vocês vão encontrar um mapinha. Olha só. Então, nesse mapinha, você percebe que eles saem de Lisboa, olha lá, ó. Aí eles vão até o Cabo da Boa Esperança, lá na pontinha da África, e aí eles se dirigem até Mombaça, de Mombaça eles vão para Melinde, aí de Melinde eles vão até Calicut, que aí eles chegam na Índia. E aí depois eles retornam, tá? Aí classicismo, gigantes ao mar, então a gente acabou falando, os desafios das grandes navegações, por essa questão aí dessa questão desses desafios, como eu falei para vocês, é a questão dos perigos marítimos, né? Das tempestades e tudo mais. Aí ele fala aqui, ó, os Lusíadas na página 100, pessoal. Os Lusíadas, a epopeia do povo português. Aí tem a estrutura da obra. Professora, por que eu preciso saber da estrutura da obra? Porque tem questões de vestibulares que caem em cima da temática. Primeiro, você tem que sempre saber que os Lusíadas é a viagem de Vasco da Gama até a Índia. A tripulação de Vasco da Gama até a Índia. E por que o Camões foi junto? Porque o Camões foi relatar, ele foi escrever justamente o que estava acontecendo na viagem. E como que ele faz? Né? Ele faz com maestria, usando essa característica aí do período classicista. E qual é essa característica do período classicista que você vê? Como eu já falei para vocês. Os versos decassílabos. Então, logo, os Lusíadas será composto, então. Ele coloca aí para vocês, de 1.102 estrofes. 1.102 estrofes. E essas estrofes vão ser todas elaboradas em oitava rima. Gente, ele ficou calculando. 1.102 estrofes, cada estrofe com 8 versos. E esses 8 versos todos em oitava rima. E seguindo, qual que é a oitava rima, professora? É o A, B, aí ele volta de novo, que ele fala A, B, C, C. Então, o esquema rímico é esse. Vou voltar aqui. A, B, aqui vai rimar com A, aqui vai rimar com B, certo? Aqui volta e rima com A, aqui de novo B, aqui C, e aqui vai rimar com C. Então, essa é a oitava rima, ok?
E nós vamos perceber, então, que vai estar distribuído em 10 cantos e que os versos são os versos decassílabos. Vai ter uma introdução. E nessa introdução, nós vamos perceber que na introdução, ela será elaborada com 18 estrofes. E ela vai do canto 1, então ela participa lá do canto 1, e está dividida em proposição, a gente tem a introdução, aí tem a proposição, a invocação e a dedicatória. Então, aí são as temáticas já que nós vamos observar dentro dessa introdução. A proposição, Camões fala o assunto dessa obra, né? O que essa obra tem? Então, ele fala, e aí tem um exemplo lá na página 101, ó, canto 1. A primeira estrofe, ela é bem famosa, as pessoas começam sempre a ficar recitando quando querem falar de algo intelectual, eles recitam um pouco de Os Lusíadas. E fala assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, para mares nunca de antes ou nunca dantes navegados, passaram ainda ali, ou além da Taprobana, tá, gente? Taprobana é a ilha no Oceano Índico, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota, edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ou seja, né, eles vão então encontrar algo novo. Vamos fazer o seguinte, nessa página 101 aqui, tá? Um exercício de dinâmica para vocês. Vamos fazer um esquema rímico. Bossai, você pode ligar um pouquinho o seu microfone? Bossai? Guilherme Bossai. Guilherme não tá aí? Sene, você tá aqui, Sene? Tá comigo? Maria Eduarda Sene? Professor, eu gostaria de pedir para avisar que ele está sem microfone. Tá, então você pode me ajudar, Matheus? Posso? Você tá com esse livro? Página 101? Da escola? Eu tô. Tá na página 101, Matheus? Tô na 106, que eu tava terminando de fazer atividade. Tá, vem na 101. Tá vendo que tá escrito canto 1? Vem aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos descobrir por que todos os cantos dos Lusíadas vai apresentar a oitava rima. Você me ajuda, Matheus? Professora, tá conseguindo me ouvir? Agora tô, Sênio, eu tava te chamando. Nossa, eu tava gritando um monte, não tava. Tudo bem, não tem problema não. Matheus vai me ajudar agora, depois você me ajuda. Tá. Matheus, me ajuda? Vamos Sim. fazer o esquema rímico? Vamos. Assinalados, que letra que a gente chama? Vou pegar a última palavra, assinalados, para a gente fazer o esquema rímico. Que letra que nós vamos chamar? Qual que é a primeira letra do alfabeto? A. A. Então coloca o A maiúsculo aí. Ó. Certo? Agora vamos pegar a última palavra do segundo verso para ver se vai rimar com A. Lusitana rima com assinalados? Não. Não. Então que letra que nós vamos colocar? B. B. Então, até agora, o esquema rímico. Navegados, rima com lusitano ou rima com assinalados? Assinalados. Então, que letra que eu vou colocar ao lado de navegados? A. A. Taprobana. A ou B? B. B. Esforçados. A. A. Humana. B. B. Edificaram. C. C. E sublimaram. C. C. Então, olha o que aconteceu. Para todos aí, pessoal. Isso nós chamamos de
8ª rima. E se você for seguir as outras estrofes, pessoal, vocês vão descobrir que vai acontecer a mesma coisa. Então, Camões pensou tudo isso. Então, é uma obra grandiosa. Além de ser uma obra grandiosa por ter uma temática maravilhosa, nós percebemos que a estrutura de Os Lusíadas, ela é uma estrutura impecável dentro da ideia clássica, dentro da ideia do classicismo. Ok? Então, aqui ele explicou também como que funcionava, né? Tinha toda a explicação aí. Então, nós vamos ver que além da proposição, a temática ainda falando, né? Nós temos a invocação. Quando a gente percebe que o poeta, ele vai invocar, né? Do rio Tejo, a Tágides, né? Que vai ser a deusa Tétis, para proteger, então, essa embarcação. Ok? Depois da invocação, você vai encontrar lá na página 102, se você está seguindo o roteiro, você vai perceber que vai ter uma dedicatória. E aí, o que o Camões faz? Né? Assim, vamos dizer que vai puxar saco do rei, mas é porque ele vai querer favorecer o povo português. Ele vai dedicar essa obra ao rei Dom Sebastião de Portugal. Então, o rei vai ficar super encantado. Nossa, né? Essa obra maravilhosa sendo dedicada para mim. Yes, que legal, né? Então, aí nós vamos ver, ó, no canto 1 ele fala na estrofe 10. Vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido, por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido, daqueles de quem sois senhor superno, que significa supremo. E julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Então o rei fica maravilhado com tudo isso, né? Então a gente fala, prêmio vil, ele agradece ao rei de poder, então, narrar esse feito grandioso. E aí ele começa, então, né? A narração, que ele vai começar a contar a obra, vai começar a contar a história, então, toda da viagem. Lá no epílogo, por exemplo, o autor já apresenta tipo a conclusão da obra. E aí ele apresenta até um chamado, um tom melancólico e tudo mais, né? No mais, musa, no mais que a lira tenho, destemperada e a voz enlouquecida, e não do canto mais de ver que vem, cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho. Não, não dá a pátria, não que está metida, não gosto da cobiça e na rudeza, dua, austera, apagada e vil tristeza. Então, aqui nós vemos que o poeta ele se encontra triste, né? E ele vê o talento dele, mas ele vê que a pátria dele vai se tornar uma pátria rica. Então, ele também fica todo feliz. Na página 103, ele vai começar a falar que os Lusíadas é o maior poema épico da língua portuguesa. Então, nós estamos falando de um poema épico. Mas dentro dos Lusíadas, né? Vamos para a surpresa aí. Dentro dos Lusíadas, nós vamos encontrar uma parte lírica. Como nós já tínhamos estudado a lírica de Camões, nós vamos perceber. O que é lírico, professora? Lírico está ligado ao sentimento. Então, nós estamos falando de sentimentos. Então, dentro dos Lusíadas, nós vamos encontrar essa parte lírica, essa parte de sentimento. E onde que será? Será na parte, pessoal, que vai falar da Inês de Castro. Então, Inês de Castro não é a Inês Pereira da farsa, né, da peça teatral curta produzida pelo Gil Vicente. Nós vamos ver aqui que a Inês de Castro, ela era tipo uma amante do Dom Pedro, tá, pessoal? Então, Dom Pedro, ele manteve esse romance às escondidas. Por quê? Ele não podia ter um caso com a Inês de Castro, gente, porque a Inês de Castro, ela era a empregada da princesa, da esposa do Dom Pedro. Só que ele gostava muito, 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 muito dela. Ele era apaixonado pela Inês de Castro, só que o pai não permitia o casamento dele. Porque vocês sabem que tinha toda uma questão política nos casamentos reais, até hoje tem, né? E a questão econômica. Então, por questões políticas, o pai de Dom Pedro jamais permitiria que ele se casasse, então, infelizmente, né, com uma serviçal.
E aí ele mantém esse relacionamento, então, às escondidas, com a Inês de Castro. Mas aí ele começa a falar que ele vai morar com ela, e que ele vai embora, e que ele quer ficar com ela, ele quer ficar com ela o tempo todo. E o rei, então, envia o Dom Pedro para uma missão, para afastá-lo ele um pouco do reino português. E ele afastado, então, um pouco do reino, a Inês de Castro ela fica vulnerável. E nessa vulnerabilidade, o rei pede para... Ele invoca os seus soldados reais e pede para matar a Inês de Castro. E aí o que acontece? Eles assassinam, eles esquartejam a Inês de Castro. Dom Pedro volta, e quando volta e descobre, ele fica mal, muito mal. E aí o que ele resolve fazer? Quando ele se transforma no rei, né? Aí quando Dom Pedro deixa de ser o príncipe e ele torna-se rei, ele faz com que as pessoas desenterrem a Inês de Castro. Aí todo mundo sabe se é uma historinha, né? Ou se de fato aconteceu. Ele pede para desenterrar a rainha não, a Inês de Castro até então, e eles pedem para coroar, ele pede para coroar a Inês de Castro. Então é uma história de um episódio que fala a rainha coroada depois de morta. Olha só, gente, a rainha coroada depois de morta. Que coisa, né? E aí ele fala que além disso tudo, daí ela ficou sendo a grande rainha do Dom Pedro. Então, por que a gente vai encontrar, então, dentro dos Lusíadas, algumas estrofes e alguns versos líricos? Porque daí nós vamos falar de amor. O amor de Dom Pedro pela Inês de Castro. E a Inês de Castro, ela sofreu, e até os versos falam, né? Que o amor custou o sangue da Inês de Castro. Porque o amor dos dois, né? Levou a Inês de Castro a ser assassinada. Então, olha só. No canto 3, na estrofe 120, que está na página 103, diz assim: estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna, olha que fortuna está escrito com letra maiúscula. Então, quando vocês perceberem, gente, é uma menção à mitologia, tá? Porque você pega algo e personifica, dá uma característica humana, lembra da prosopopeia. Então, a gente tem uma figura mitológica. Então, qual é a característica que você tem em classicista, né? Tem a presença da mitologia, tem os versos divididos em oitava rima, tudo isso é uma característica classicista. Que a fortuna, então, não deixa durar muito. Foi a fortuna que não deixou durar o amor, né, dos dois. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos, nunca enxutos, nunca secos. Aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinha. Do teu príncipe ali te respondiam, as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam. E quanto, enfim, cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejos, né, do leito nupcial, os tálamos, enjeitam. Que tudo, enfim, tudo, puro amor desprezas. Quando um gesto suave te sujeita, vendo essas namoradas estranhezas, o velho pai, carrancudo, né, sisudo, sério, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indigna, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor, Mauro, fosse a levantada contra uma fraca dama delicada? Então, aqui nós temos, né, começando a falar da morte da Inês Pereira. E aí fala, né, que o sangue dela, então, que o amor foi banhado por sangue, né? Forte essa parte lírica dos Lusíadas. Aí depois ele fala sobre o Velho do Restelo, fala também da Ilha dos Amores. Nessa Ilha dos Amores que ele fala, pessoal, é como se fosse assim,
um oásis, um sossego. Tipo, tava todo mundo tenso na tripulação, na ida até a Índia, e aí tava todo mundo desesperado e acabaram de enfrentar uma tempestade marítima. E aí a Tétis presenteia então a tripulação de Vasco da Gama e leva até a Ilha dos Amores, né? Amores até tá escrito com letra maiúscula, porque quer dizer um local mitológico, onde as ninfas vão entreter os soldados aí da tripulação de Vasco da Gama. Eu quero perguntar para vocês, alguma dúvida com relação aos Lusíadas e a epopeia dele? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então vamos para os exercícios, tá? Vamos fazer juntos aí os exercícios. Temos só 2 exercícios, tá? Que está na página 99. E aí depois tem a tarefa de vocês, tem o Consolidando Saberes, mas a gente não consegue terminar todos, mas vamos tentar otimizar o nosso tempo para ver se a gente consegue sim, tá? Nós temos versos que fala do canto 5, que vai falar sobre o gigante Adamastor. Para poder resolver os exercícios, nós vamos ter que ler essas estrofes que compõem os Lusíadas. Bruna, você tá aí, Bruninha? Tô. Bruna, você pode ler as 2 primeiras estrofes que estão na página 98? Que tem até um gigante aí desenhado? Aí depois que você lê as 2 primeiras, o Arthur vai ler as outras 2. O Chaparro, depois do Arthur. Depois é o Arthur ou o Chaparro. Tá, Chaparro? Professora, mas aonde você tá? Chaparro, nós estamos na página 98. Professora, meu celular travou, vou ter que reiniciar ele, ter que desligar. É do livro B? Meu amor. Ah, tá. Gustavo Schmidt? Oi. Você pode, então, ler no lugar do Arthur? A Bruna lê 2 estrofes, aí você lê 2 estrofes. Aí o Chaparro lê as outras 2. E as 2 últimas a Sene lê. Eu leio qual? Quem que tá perguntando? Gustavo. Você vai ler no lugar do Arthur. Então, você vai ler as 2 estrofes, a terceira e a quarta estrofes. Terceira e quarta estrofes. Ok? Beleza. Eu vou ler qual, pro? Sene? Sene, você lê as 2 últimas. Ai, tá bom. Obrigada. Começa, Bruna. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares, nunca doutrem navegados. Prosperamente os ventos assoprando, quando à noite, estando descuidados. Na cortadora proa vigiando. Esse nuvem... Bruna, pode ler uma, tá? Ah, tá. Uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão n'algum rochedo. Ó potestade, disse sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que mor causa parece que tormenta. Não acabava Esse quando... mor, Bruninha, que maior coisa. Ah, tá. Obrigada, Bruna. Nada. Não acabava quando a figura se nos mostra no ar robusta e válida. Pode ser uma, tá? Tá. De disforme, grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheio de terra, crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo, de roda estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo.
A mim é todo só de ouvi-lo e vê-lo. Só um pouquinho. Sublinhem aí. Arrepiam-se as carnes e os cabelos. E o cabelo, né? Não tá os cabelos. Arrepiam-se as carnes e o cabelo. Então, tipo, nossa, essa parecia uma fera e causava muito medo, né? Um gigante do mar. Vai, Chaparro. Pode ver? Vamos lá. Sim. Disse a gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por terras cruas traz tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, navegar meus longos mares ousos, que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho, pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento. A nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. Houve os danos de mim que, apercebidos, estão a teu sobejo e atrevimento. Por todo largo amor e pela terra, que ainda... Todo largo mar. por todo largo mar e pela terra, que ainda há de subjugar com dura guerra. Obrigada. Sene. Ai, professora, que vergonha, credo. Tá, pera. Sabe-se que naus dessa viagem que tu fazes fizerem de atrevidas. Inimiga terão essa paragem, com o vento e tormentas desmedidas. E da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja amor o dano e que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de que me descobriu suma vingança, que não acabará só nisto dano. A vossa pertinácia, é isso, professora? Isso, que é uma persistente confiança. Ah, tá. A vossa pertinácia e confiança, antes que vossa naus verei cada ano. Se é verdade que o meu juízo alcança naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Obrigada. Então vamos lá. Os versos narram o encontro de navegantes portugueses com o gigante Adamastor. Então, quando os portugueses encontram o gigante Adamastor? Lembra que eu falei para vocês lá no lance lá na parte do Cabo das Tormentas? Então vamos lá. Descreva, olha que fácil, gente. Descreva essa criatura. Então nós vamos descrever como que era o gigante Adamastor e explicar a comparação feita, que ele acaba comparando o gigante Adamastor com o Colosso de Rhodes. Ok? Quem pode me ajudar a responder essa questão? Luiz? Luiz? Luiz Salazar? Você consegue... Luiz, você consegue ligar seu microfone? Não? Barros? Maria Eduarda Barros? Oi, tô aqui. Como que você acha que é o gigante Adamastor? Não faço ideia. Sei Não, lá. mas a gente acabou de ler aí como que ele era. Não, é que eu não tava prestando atenção. Tava ajudando minha irmã a colocar a aula dela no computador. Tá. Começa agora. Não, é sério mesmo. Não, Fala, tudo bem, não tem problema. Bruna, você pode me ajudar, então? Ah, tá, peraí, pronto. Deixa eu pensar. Você leu as duas primeiras estrofes, aí depois o Gustavo leu. Então, na estrofe que o Gustavo leu, que é a quarta estrofe, olha o que ele fala. Que ele era grande de membros. Então, aqui tem a descrição do gigante Adamastor, gente. Ele era grande, e aí ele fala que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso. Aqui ele já faz a comparação. Então, o gigante ele é descrito, tá, de uma forma que provoca pavor,
na tripulação portuguesa. E não só na tripulação portuguesa, nós como leitores, quando a gente lê, a gente também fica assustado com o gigante Adamastor. Fora que o livro do Poliedro ilustrou, vocês estão vendo o gigante como, né, alguém que causa esse medo. Então, o gigante é descrito de uma forma assustadora. Ele é muito maldoso, então ele causa medo, ele é maldoso e ele é comparado com a estátua do Colosso de Rhodes, porque ele quer dizer que ele é tão grande quanto. Então, assim, a dimensão do gigante Adamastor é como se ele fosse uma estátua do Colosso de Rhodes. Deram para entender, pessoal, como que vocês devem colocar aí a resposta de vocês? Sim? Não? Me falem aí. Escrevam então no chat, gente. Tudo bem? Podemos seguir? Enzo, você tá aí, meu querido? Obrigada, Braga. Braga respondeu aí. Podemos. Enzo. Pode falar, Enzo. Eu habilitei o seu microfone. Enzo? Oi, Enzo. Pro? Oi, Pro. Tranquilo para você, Enzo? Yes. Então tá, vamos para a letra B? Tá, pera Me aí. ajuda aí. Que ameaça que o gigante Adamastor ele faz aos marinheiros? Qual que é a ameaça que ele faz? Pro, que página que tá? 99. Isabela. Uma das Isabelas pode me ajudar? Carol? Carol? Oi, Você me ajuda? como? Respondendo. Ai, peraí. Que ameaça que o gigante faz aos marinheiros? Outra pessoa pode responder também. Falar, eu posso, eu posso, eu posso. Cadê vocês? Carolina Savino. Carolina? Tá. Se alguns de vocês aí estão com problema no microfone, então vamos seguir aqui, tá, pessoal? Então, na letra B, que ameaça que ele vai fazer para os marinheiros, né? O gigante, ele vai, de uma certa maneira, falar que ele vai destruir os barcos, que ele vai provocar os ventos, que ele vai provocar uma grande tormenta e vai fazer com que a embarcação seja naufragada e que eles tenham daí, pela questão do naufrágio, né, que todo o gasto que eles tinham com a tripulação, com a viagem, todo esse gasto ele vai se perder no mar. Então, o gigante ameaça a tripulação portuguesa diante disso. Número 2 aí. O gigante Adamastor é, de fato, uma personificação, né? Olha a prosopopeia. Você vê que o gigante ele ganha características de seres humanos. Então, ele é uma personificação do Cabo das Tormentas, como eu falei para vocês, que é uma região caracterizada por violentas tempestades e fortes ventos. Considerando essa informação, responda: por que o Cabo das Tormentas é visto como um gigante medonho, então, pelo poeta, né? Como a região ali tinha muitos perigos, ó, pessoal, para os navegantes, então todo mundo falava, ninguém consegue passar pelo Cabo das Tormentas. Então, o poeta, ele acaba falando, né, ele acaba descrevendo esse local como algo perturbado
por uma entidade, uma figura mitológica. Então, ele acaba fazendo essa comparação com o gigante cruel e feroz que vai impedir a passagem dos navegantes. Só que a navegação do povo português, ela é efetivada com grande sucesso. Professora, é real essa história? A história que da navegação de Vasco da Gama até a Índia e o retorno para Portugal é real, tá? E as outras coisas são um pouco fantasiosas. Então, pessoal, nós finalizamos aqui essa parte da ECA de Camões.